Boa noite a todos. É um privilégio para mim de poder, de novo, estar aqui para trocar ideias, para falar das minhas preocupações e acho que das preocupações também de várias pessoas aqui. Então, hoje estou respondendo a uma encomenda da Adriana, que me pediu para falar da leitura e do dizer. Isso é da transmissão vocal do texto. E acabamos de escutar justamente com perfeição uma transmissão vocal do texto sonoro. E gostaria justamente de falar desses conceitos e dessas atividades da oralidade. Muitas vezes se fala de oralidade, mas na oralidade vamos precisar o que podemos compreender por oralidade, porque como vocês vão chamar o que Alba acabou de fazer? É oralidade? É escrita, mas a escrita não se vê. Então, tem uma problemática aqui, né, nessa prática da escrita, essa prática de linguagem. Né? Porque quando se fala de oralidade, muitas vezes se esquece ou se inclui, não se sabe, essa proferição do texto, essa transmissão vocal do texto, e gostaria de falar disso com vocês. Então vamos começar, vai ter dois tempos na minha fala. O primeiro tempo que vai abordar a prática da leitura, e no segundo tempo gostaria de abordar essa transmissão vocal do texto, esse dizer, que está relacionado à escrita, claro, mas que não é completamente oralidade. Quer dizer que o texto que publicou a Alba não é oralidade, ela não construiu esse texto, não elaborou o texto no momento da sua transmissão. É um texto que ela conhece, que ela leu primeiro, que ela decorou e que agora há pouco ela transmitiu para nós. E nessa situação tem uma transmissão, tem uma comunicação entre uma pessoa que diz e pessoas que ouvem, pessoas que escutam. Então, vamos primeiro falar da leitura, que não é uma atividade muito diferente dessa proferição do texto, já que a leitura é um ato pessoal, individual, e gostaria de desenvolver silencioso. Então, entre uma atividade sonora, que acabamos de escutar, uma atividade silenciosa, a segunda é pessoal, a outra é social, coletiva. Vamos falar do idioma português. Estou utilizando esse termo de idioma para incluir justamente o que se chama muitas vezes língua escrita e língua oral. Então, um idioma português único aqui no Brasil, mas tem outros países onde se fala uma outra maneira de falar o português. Mas um idioma único e duas línguas, uma língua para os olhos
e uma língua para os ouvidos. Vou falar dessa oposição entre distinguir dois textos. O texto que está na página do livro e o texto que está na boca da alma, como acabamos de ver. Eu vou chamar um texto gráfico, o visual, e o outro texto sonoro. Bom, vou começar por dar uma definição minha da leitura, do ato de ler. Tem outras definições, outra maneira de encarar a leitura, inclusive antes do século V, cada leitura passava de uma certa forma pela boca, o que não é mais o caso hoje. Então, a leitura é uma tomada de conhecimento de um texto gráfico desconhecido. Tomada de conhecimento quer dizer que o leitor vai... o ato do leitor é de poder... Não. O leitor vai poder, a partir de um texto desconhecido, o jornal que chega no apartamento, por exemplo, ele vai, a partir desse texto desconhecido, ser capaz de compreender, entender esse texto. Esse ato de entendimento que é o ato de leitura. Se o texto é conhecido, não tem mais leitura. A leitura, para mim, é justamente ser capaz de transformar um texto que não é conhecido, não quer dizer que as palavras utilizadas são desconhecidas, não, as palavras são conhecidas, mas o texto mesmo é desconhecido. E ele vai transformar o status do texto desconhecido em texto conhecido. E ele faz de maneira pelos olhos, de maneira silenciosa. Estou chamando isso a visão ambrosiana e vocês vão entender por quê. Agora gostaria de apresentar alguns formatos de escrita e vou pedir a você de tomar conhecimento desse texto. Vocês podem manifestar que você entendeu o texto com esse gesto. Obrigado. Então vocês fizeram uma leitura em relação com a minha definição ou não? Sim. Sim, porque você não conhecia esse texto, agora você conhece. Então teve um ato de leitura. Se chama essa maneira de escrever escrita de Cambridge. Passou na internet numa época e é interessante, vamos ver por quê. Não vejo os polegares. Os polegares. Então é mais lento. Mais lento que o anterior. Vocês fizeram uma leitura aqui? Vocês fizeram uma leitura aqui? Não, você conhecia o texto anteriormente. Então, não é exatamente uma leitura, vou dizer que é uma releitura. Quer dizer que vocês fizeram uma atividade guiada pelo sentido que você construiu anteriormente. Então, aqui não tem leitura, tem releitura. É a atividade principal que se faz na escola. Escrita contínua. Os gregos, você sabe que os gregos herderam da escrita dos fenícios. Língua semítica que utilizava só as consoantes. Herdando dessa língua dos fenícios,
eles tiveram dificuldades porque na língua grega tinha muito mais vogais. Então era complicado de entender um texto sem vogais, só a partir das consoantes. Por isso eles inventaram as vogais, os sinais vogais, e a partir daí todos os sons da língua grega podia ser transformados em letra, em escrita. Nessa língua inventada pelos gregos, cada som correspondia a uma letra, cada letra a um som. Então, com essa perfeição, os gregos que tinham transformado todos os sons em letras, jogaram fora o espaço em branco dos fenícios, porque o espaço dos fenícios não correspondia a nenhum som. Então eles chegaram a essa escrita que se chama escrita contínua, onde você vê tudo está junto. Mais rápido, por quê? Por duas razões. A primeira é que você já conhece o texto, e a segunda é que corresponde à escrita convencional, à escrita do português de hoje. Bom, quais são as características desses formatos, três formatos? Quais são os elementos importantes que podem distinguir um formato do outro? Estou escutando. Muito mal. Quais são os elementos diferentes entre esse texto, esse texto, esse texto? Bom, o espaço em branco, claro, o espaçamento. Hein? Então, aqui está espaço em branco, aqui não tem. Caixa alta, hein? Quer dizer maiúsculas. Aqui não tem dupla caixa, como aqui. Tem duas caixas, uma caixa alta, as maiúsculas, e a caixa baixa, a minúscula. Dupla caixa ou não. Então quer dizer que nessa escrita não tem minúscula. A minúscula foi inventada no século IX. Né? O espaço em branco foi generalizado no século XI. Tem outra diferença? Pontuação, sim. Terceiro, e o outro importante também? Sim, a ordem das letras, porque coloquei a bagunça dentro do texto nas letras. Espaço em branco. São os acentos. Hein? Uma palavra sábia, hein? E pontuação. Você vê que nesse texto a relação entre os caracteres e o som não existe, é perdida. Aqui você não pode decifrar, você não pode, como se diz na escola, decodificar, porque não corresponde. Mas vocês leram esse texto. Quer dizer que tem outras coisas que os fonemas e a organização dos fonemas dentro da escrita.
fonologia perdida que não impede de ler. Aqui, signo visual perdido. Quer dizer que, se a gente volta aqui, o espaço em branco possibilita apreender o signo visual. Sem esse espaço em branco, o olho está perdido, é complicado. Existe esse signo visual, mas ele é como vou dizer, ele não se expõe aos olhos. Nesse texto tem a fonologia, a relação fonológica existe parcialmente, porque, por exemplo, você pode ver que aqui tem uma maiúscula que não se distingue do ponto de vista do som, não se distingue da minúscula, mas é importante escolher essa maiúscula porque ela manifesta o início da frase, o início do parágrafo, o início do texto. Então quer dizer que essa maiúscula aqui não tem a mesma função que a minúscula. Tem uma função discursiva, uma função de significação, como diria Vygotsky, que não é a mesma. Então, essa maneira de escrever não se refere só à fonologia, mas a outras coisas. Os signos são todos expostos ao olho e o leitor pode justamente aprender esse signo para tratá-lo, para recuperar o significado do signo. Agora vou apresentar rapidamente de uma outra maneira de considerar a escrita que é diferente daquela que acabamos de apresentar. Vou exigir de vocês muita leitura. Todo mundo entendeu essa pequena história? Então, o Newton se tornou cego, não podia mais ler, pediu às filhas de decodificar o grego para ele, Newton, poder entender o texto grego. É muito rápido. Então, na sua opinião, quem leu? Vocês estão de acordo com o autor? Ana Maria? Bom, as filhas não leem porque elas não entendem. Bom, agora, o poeta lê? Ele só escuta. E a criança com 2 anos escuta e entende. Então não é uma leitura. Quer dizer
que nessa situação não tem nenhum leitor. Então, nessa visão, você pode considerar que tem duas extrações, alguns autores falam disso, uma extração da pronúncia, e uma segunda extração, que seria a extração da compreensão. Precisa pronunciar para poder entender. E a alfabetização segue esse procedimento. Vou ensinar quais são as relações entre as letras e os sons, e a partir desse reconhecimento da organização das letras com os sons, poder pronunciar e, às vezes, nem toda, aparece o significado. Então, uma dupla atividade, extração dos sons, extração da compreensão. Então, tá. Qual é essa palavra? Sim, você responde assim. Mas é a palavra portuguesa? Então, tem duas maneiras de responder. Ou você diz, não aceito isso, não é ortografia, então não é uma palavra portuguesa. Porque a palavra portuguesa tem um H. É muito curioso, de verdade, porque você vê que se você fizer a transformação das letras em sons, essa letra tem uma relação com o som. A segunda também, a terceira também, a quarta também. 4 letras que remetem a sons. E não dá uma palavra portuguesa. A palavra portuguesa precisa do H que não tem nenhuma relação com os sons. Quer dizer que 4 letras que têm relação com a fala não são capazes de produzir uma palavra portuguesa. Precisa de uma letra sem som para ter a palavra portuguesa. Então, posso analisar isso dessa maneira. Se H tem uma relação com o significado do signo, porque graças a H, as 4 outras letras podem se referir ao sentido. Se H tem uma função de significação, porque as outras letras não teriam também função de significação? Porque elas têm uma relação com o som, elas perderiam a relação com a significação? Então, vou dizer, diferentemente, que H tem uma relação com H tem uma relação com o significado. O tem uma relação com o som, mas também com o significado. M também com o significado. Quer dizer que todas as letras têm uma relação com o significado. Mas um não exclui o outro. Então, a partir daí, tem 2 linhas para analisar a escrita, para ensinar a escrita. Ou você diz, como se diz na escola, homem
tem letras que têm uma relação ao som. E você, com essa relação ao som, vocês podem dizer homem, o que você me responderam. Homem. Dizendo homem, você pronuncia um signo para os ouvidos. Não um signo visual, mas um signo para os ouvidos. Então, a partir daí, vou ensinar a decodificação e depois vai ter um ajuste para melhorar, para obter a palavra homem com o H, porque esse H precisa desse H, mesmo se ele não tem nenhuma função, precisa desse H. Então, se aprende a decodificar, se aprende as relações entre as letras e os sons, para poder produzir um signo sonoro. A minha visão e a visão de outras pessoas é de dizer: homem é um signo. E todos os elementos desses signos são necessários para produzir um signo visual e não um signo sonoro. E que seja o H, que seja o O, todas as letras, os caracteres têm uma função de significação. Então, é necessário ensinar justamente como funciona esse signo que eu gostaria de mostrar a vocês a partir das crianças com 2 anos de idade. Uma criança entre 3 e 4 anos que recompõe o signo formado pelo nome dela. Você vê que o signo foi cortado em pedaços, foi constituído um quebra-cabeça e a criança vai recompor o nome dela. E ela não tem nenhuma referência ao som, e por isso ela não conhece a fonologia, ela não conhece as relações fonográficas, as correspondências entre som e letra. E por isso que trabalhar com os meninos entre 3 e 4, 5 anos é muito interessante, porque é um público que não tem nenhum conhecimento sobre a relação fonográfica e que mostra a maneira que ela opera. O signo é cortado de maneira arbitrária. Olha, ela conseguiu escrever esse nome muito estranho, escreveu de maneira perfeita. Ela escreveu esse nome. No início eles fazem com modelo, eles têm um modelo na frente dos olhos. Mas depois eles fazem sem modelo, escrevem um nome assim. Perto de 3 anos. Agora vou dar outro desafio para vocês e vou pedir uma leitura ainda. Um desafio de leitura. Escrita convencional, né? Não tem problema, espero. Olha esse pontinho no fim, que marca o fim da frase. Texto lacunário. Você sabe qual é a palavra faltando? Não, mas vou ajudar você. Então você entendeu esse signo, que é um signo chinês. Você fez uma identificação, quer dizer que você relacionou isso a uma palavra conhecida de você. Bom, grande, a gente avança.
Você vê, primeiro curso de chinês. Você pode... Como que chama aquela coisinha que tem lá, aqueles barquinhos? Então, âncora aqui, água. Vamos continuar. Jangada. É uma jangada. Então, jangada só tem... Não, tem 3, não. Mesma dúvida, hein? Sei lá. Eu acho que é montanha. Pode estar olhando. Chinês insuficiente. O pescador de coração ama água. Pescador, você diz? Pode ser. Porque agora o pescador de coração ama água. Então agora você pode... E o pescador de espírito. Os pescadores de espírito. Não, então dizem que o coração... Agora A água. pescador você é. Que tipo de pescador você é? Não tem outra solução, outro sinônimo? Vocês vão precisar de mim para... Porque a língua se recebe dos pais, se recebe do professor, hein? E a língua escrita também é recebida, ela não se inventa a partir das relações entre o som e as letras. Então, aqui é a minha informação que pode resolver seu problema. Homem, né? Grande. Tá bom. Agora Não, vamos. Bom, aqui você vê, tem signos visuais, signos gráficos, signos chineses, mas são signos. E vocês não conheciam esses signos, agora vocês conhecem. Vamos ver qual é a estrutura do signo. Podemos talvez voltar à primeira. Vocês fizeram uma leitura ou não? A primeira vez. Você não conhecia esse texto? Você conhece agora? E você trabalhou com os seus ouvidos ou com seus olhos? Com os olhos, está leitura. Está leitura. Hein? Quer dizer que uma atividade que transforma um texto desconhecido em um texto conhecido é uma atividade visual a partir do texto visual. Vocês se lembram? Água. Montanha. Peixe. Homem. Se esse elemento é um signo, porque água não seria. Se esse elemento é um signo visual, porque esse elemento não seria também um signo visual.
Homem, assim, é um signo. Se eu tirar o H, desaparece o signo. Todos os elementos da escrita são necessários para constituir o signo. E o texto é uma organização de signo visual. Né? O Dagoberto falou do signo esta manhã e vamos revisitar a fala de Dagoberto de uma certa forma. Né? Então, o que é o signo? O signo vai unificar, vincular exatamente, vincular uma entidade material que você pode olhar, que você pode escutar, que você pode tocar, mas é uma entidade material, há uma ideia, há um significado. E o signo é isso. Isso é verdade na língua, mas fora da língua. Um semáforo na rua, quando o semáforo, quando o sinal passa o vermelho está ligado a proibido. Esse é um signo também. Quando o caçador vê dentro da areia a pegada de uma ave que ele caça, também é um signo. Então vamos trabalhar um pouquinho esse signo. Cada elemento é necessário para constituir o signo. Vamos ver isso. Troquei um elemento no grafema. O grafema seria H-E, mas troquei um elemento. E o terceiro? Pode trocar agora. Cada elemento é capaz de modificar o signo. Eu vou falar de caracteres, não de letra, porque não sei o que é uma letra, é muito difícil a definir, mas sei o que é um caractere, desde que Gutenberg utilizou esse elemento como unidade da escrita. É o tipografia. Então, esta manhã falamos da diferença entre a unidade e elemento, e o Dagoberto falou da língua oral, da língua sonora, por dizer, e que essa língua sonora formada de signos, e que os signos signos sonoros são constituídos de elementos. Mas esses elementos, tendo uma relação com o significado, são mais que elementos, são unidades do signo. E a unidade do signo sonoro é o fonema, como ensina a linguística. Agora queria mostrar qual é a unidade da língua escrita. Será que tem uma unidade na escola? Por exemplo, numa visão da escrita em que as letras remetem aos sons, não tem unidade da escrita, não tem unidade. Cada elemento da escrita é relacionado a uma unidade da oralidade, mas não é uma unidade
da escrita. E queria mostrar como esse caractere é unidade da escrita. Bom, você vê que posso aqui, partindo de mim, posso trocar um elemento. O que faz a diferença entre a palavra main e a palavra mão? A linguística vai dizer é o grafema. Ora, o grafema é isso. Mas você vê que posso trocar só o E e produzir uma outra palavra. Trocar o M e produzir uma outra palavra. Trocar o achu e produzir uma outra palavra. Vocês estão vendo funcionar o código tipográfico, paralelamente ao código fonológico da língua oral. A língua oral, você troca um som, você troca a palavra. Na língua escrita, você troca um caractere, não uma letra, não um grafema, mas um caractere e você muda o signo. Vamos jogar ainda. Filha. É mágico. O jogo que pode ser feito pelas crianças do primeiro ano, segundo ano do fundamental, fazer, jogar, mas supõe, tem uma necessidade para fazer esse jogo, precisa conhecer a palavra, conhecer o sentido da palavra, porque cada elemento é relacionado ao significado, ao som, talvez, mas sobretudo ao significado. E trabalhando nisso, você introduz o significado na raiz da aprendizagem da escrita. Teria uma pergunta intermediária? Sim. Então, passa. Pode, não, fica com o seu, eu vou ficar aqui ajudando a falar. É mais fácil porque... Vai quebrar um pouquinho essa formalidade. Fica mais ágil. Boa noite, né? Não é bem uma pergunta, mas é uma reflexão que eu estou tentando estabelecer aqui. Quando você mostra, né, essa mudança de caractere, e você, alguns minutos atrás, você falou uma palavra que me chamou a atenção, que é a questão da relação, né? Da relação. E aí, como que a gente pensa a relação da criança? Eu estou tentando conjecturar que hoje pela manhã, no finalzinho, né, teve uma questão a respeito de como pensar, né, para ensinar a consciência gráfica. Aí eu estou pensando que a palavra relação, né, nesse contexto, ela é fundamental. Sim. Porque os signos e os significados que a criança vai emitir, né, ou vai pensar, e a relação que ela tem com esses caracteres, né, ou como eles foram apresentados,
Não sei, sabe? Eu estou tentando, assim, procurar estabelecer uma relação, porque eu penso que nós aprendemos na relação com os outros, né? E a gente se constitui nas relações com os outros. E eu penso que a língua escrita também é constituída nessa relação. E pensar essa relação e pensar no ensino da criança, eu acho que a forma como a criança se relaciona com esses caracteres, ou como esses caracteres fazem parte da vida dessa criança, é fundamental, né? Não sei se eu consegui expressar o que eu estou tentando até elaborar aqui. Justamente a palestra do Dagoberto mostrou que se fala, o que é importante é perceber que essa relação de uma coisa material apreendida ou pelos olhos ou pelos ouvidos, ela existe com o significado e com o conceito, isto é, com a realidade do mundo e a realidade da humanidade. Então, claro que tem um laço importante. E eu estou tentando fazer uma diferença entre a relação e o vínculo, já que na medida em que o M de mãe se relaciona ao significado, vou falar não de relação, mas de vínculo. E quando estou falando do laço entre M e o som consoântico, que não posso pronunciar sozinho, é uma relação. Então, um laço. Mas estou distinguindo o vínculo que liga o elemento material ao significado, ao laço que liga o mesmo elemento material ao outro elemento material. Quer dizer, é um som. Não sei se... Bom. Continuei. Já fizemos isso. Bom, assim funciona o código tipográfico. Código tipográfico que apareceu com Gutenberg, porque Gutenberg transformou todas as letras em caracteres, inclusive com o espaço em branco. E na caixa de Gutenberg tem duas caixas, a alta e a baixa. E o caractere da caixa alta não é o mesmo, não é a mesma unidade que a caixa baixa. Então, uma letra, ela pode ser maiúscula ou minúscula, mas Gutenberg falava de caractere. E o caractere, por exemplo, o caractere qual é o caractere mais frequente da escrita? Você tem uma ideia? Uma hipótese. Não, o caractere mais frequente da escrita é o espaço em branco. Quer dizer que 20% de um texto, dentro de um texto, o texto é ocupado por 20% pelo espaço em branco, que não tem nenhuma relação com o som. Mas você viu como é importante esse caractere. Então, na caixa de Gutenberg, ele é um tipo de chumbo, como o A, que é o tipo de chumbo. Então, os caracteres são, a partir do século XV, transformaram a escrita completamente. Mas continuamos a utilizar a escrita com a cursiva, com a pena, sem levar em conta que nos livros e que nos jornais a escrita funcionava completamente diferente. E agora estamos percebendo que você está agora uma pequena imprensa no seu bolso. Você tem um celular. E que o celular é uma pequena imprensa que possibilita escrever e ler.
com os caracteres. Vamos ver agora há pouco esse sistema. Quer dizer que hoje a dupla escrita está se reunindo, a escrita manuscrita se dobrando à escrita da imprensa. Vamos ver alguns signos. Né? Signo icônico. Signo gráfico. Quantos elementos gráficos dentro desse signo? Quais são as unidades dentro aqui? Quantas unidades? 3. E na oralidade, quantas unidades? Você vê? Quando a gente fala, parece uma, né? Você vê que não é fácil, hein? E a gente pretende que as crianças de 6 anos podem dominar isso. Hein? Aqui está primeira unidade, uma unidade consoântica que não posso pronunciar. Não vou pronunciá-la porque não é possível. E tem uma segunda que é OU, que posso pronunciar. Então, tem 2 fonemas. 2 fonemas na oralidade e 3 caracteres na que a correspondência é muito imperfeita. E você vê outro signo que não se decompõe em unidade inferior. Então, Santo Ambrósio ficou espantado pelo fato que o colega Santo Agostinho ficou espantado de ver que o colega Santo Ambrósio podia, com a escrita contínua, ler como estamos lendo hoje. E ele diz que era um prodígio, porque Santo Ambrósio lia como os liam hoje os nossos lemos. Estão de acordo? O caractere não está ligado ao som, ele está vinculado ao significado, e o caractere é uma unidade silenciosa, o que sustenta a leitura silenciosa. Vamos ver alguns leitores. Silêncio, atividade individual, solitária. Bom, posso gastar 10 minutos. Gostaria que você saísse do seu bolso, ou da sua bolsa, o seu instrumento de escrita. A sua pequena imprensa nômades, como diz Dagoberto. Todo mundo tem? Então vamos trabalhar por 2. Porque vou pedir a vocês para escrever, utilizando o WhatsApp, por exemplo. Abra o WhatsApp e vocês vão escrever a frase aqui: irei à praia no próximo fim de semana. Tá? Bom. E gostaria que você pudesse contar quantos toques são necessários para produzir essa frase. Fazem dupla, um conta e outro registra, porque cada toque, cada vez que você aperta
Não, não é o dígito, justamente. Não corresponde ao dígito e o dedo. É. Você me dá o resultado. Você não tem? Mas quando você vai a uma aula sobre a escrita, precisa levar o instrumento de escrita. Porque os jovens escrevem assim. Bom, quantos toques? 35, 36. Mas você pode fazer muito melhor. Contei essa taxa, contei isso. Eu com o meu celular e com a minha previsão de texto. Por que não vale? Você escreve assim, por que não vale? Tadinha, eles estão catando milho. Tem 37 caracteres, de verdade. Se você contar os caracteres, tem 37. É que ele usou o... Mas se você utilizar esse aparelho com todas as suas funções, você pode... Bom, contei os grafemas, mas vou passar, não vale a pena. 19 toques. Porque ele te apresenta a palavra toda, você aperta uma vez, ele não só coloca a palavra no lugar certo, mas com o espaço em branco também. Então não precisa fazer um toque para o espaço em branco. Quer dizer que com o nosso aparelho de bolso, agora, é possível escrever fazendo 19 toques para escrever essa palavra de 37 caracteres. A gente está escrevendo completamente diferentemente do que há 30 anos atrás. Bom, 3 anos atrás. e mesmo 3, 4 anos atrás. Bom, vamos passar agora a uma outra atividade, que é o texto sonoro. Já que a gente teve uma maravilha, transmissão vocal do texto, posso ir mais rápido para falar dessa atividade. Não vou fazer. Não, teve uma justamente, não precisa fazer, já que a UBA faz isso maravilhosamente. Tá. Não, mas prefiro deixar um pouquinho de espaço. Bom, uma situação de transmissão vocal do texto, com crianças jovens, e uma mediadora que vai fazer o que fez a Alba, mas com a ajuda do texto na frente dos olhos. Isso é uma atividade sonora. O texto é proferido e o auditor pode entender um texto mesmo não alfabetizado. Todo mundo podia, mesmo não alfabetizados, a gente podia entender a proferição da aula no início. Então, do lado da leitura, vamos comparar leitura, ler e dizer a transmissão vocal do texto. Uma atividade faz parte do mundo visual, a outra do mundo sonoro. Muita diferença. Pelo espaço em branco, separados pelo espaço em branco.
signos embutidos. Você se lembra do texto? Tudo passa pela língua. E vimos agora há pouco na aula como uma parte da comunicação passava pelo gesto, pelo olho, pelo sorriso, pela cara, etc. E pelo olhar. Duas atividades diferentes. As duas atividades a partir do texto escrito, a partir do texto do livro. Comunicação, mas não só, diria Dagobert. Então, vou distinguir agora dois textos. O texto visual, na página, que posso aprender pelos olhos, e o texto sonoro, que vou aprender pelos ouvidos. Então, textos, e a cada texto visual corresponde um texto sonoro. O que é muito curioso, porque é a escrita que invade o sonoro, dedicado até antes da invenção da escrita, o sonoro dedicado à oralidade. Agora, o texto escrito se invade um espaço que não é só o espaço visual, mas que é o espaço sonoro. Há uma frase visual, um enunciado visual corresponde ao enunciado sonoro. E aí que está a junção entre os dois, entre o signo sonoro e o signo visual. Esse signo sonoro e esse signo visual vão constituir uma palavra única, porque esses dois signos compartilham seu significado. Signo visual, signo sonoro, mesmo significado nessa palavra. E Dagoberto diz esta manhã que antes da escrita não tinha, de uma certa forma, não tinha palavra. Precisa da escrita para fazer aparecer a palavra. Unidade da escrita, caracteres. Unidade da oralidade, fonemas. Sem que tivesse correspondência perfeita. É um labirinto que nenhum domina bem. Quando perguntei agora há pouco quantos grafemas tem, foi o silêncio, porque é complicadíssimo. E a gente queria que as crianças dominassem esse labirinto. Caractere, unidades silenciosas, unidade sonora para a transmissão vocal do texto. E você vê que a semelhança entre as duas arquiteturas, arquitetura sonora, arquitetura visual, igual. Tem correspondência, mas aqui perfeita, a partir da palavra, tem diferença entre os fonemas e os caracteres. Transmissão vocal do texto de livro de literatura infantil e juvenil. Tem um gesto que chamo exposição do livro. A menina faz um resgate, que quer dizer que ela vai sacar o elemento do texto, uma parte do enunciado, antes de emitir e durante, com o olhar de acompanhamento. Bom,
quando isso começa na alfabetização, pode começar desde 2 anos. E vocês vão ver que tem uma prática numa instituição no Aração, onde estou trabalhando, em que se organiza uma cerimônia do nome e se dá à criança um nome escrito correspondendo ao nome sonoro. Quer dizer que desde essa época a criança começa a entender que tem um signo duplo com o mesmo significado, sou eu. Então a menina é chamada pelo nome sonoro, ela vai buscar o crachá dela, onde tem o nome gráfico, escolhe, seleciona o crachá, mostra o crachá. Então o crachá, o nome visual é transformado, o nome sonoro é transformado em nome visual. É um trabalho de tradução, é como se fosse uma língua estrangeira, passar do mundo sonoro ao mundo gráfico. Essa tradução pode ser quase consecutiva, quer dizer que a pessoa que tem o livro nas suas mãos pode tirar o elemento com os olhos antes de proferir esse elemento, imediatamente depois recomeçar, e quando ela está proferindo o texto, já ela recupera uma parte do enunciado seguinte. Então, você pode comparar uma tradução consecutiva. Uma pessoa fala, a outra imediatamente traduz. E quando a alba deixa muito tempo entre o momento em que lê o poema antes de proferi-lo, é uma tradução diferida, como acontece no teatro. Quer dizer que essa atividade de proferição do texto é uma atividade do teatro, uma atividade teatral. Tá. Quando você coloca a questão do ler, né? E que naquele segundo momento você apresentou um texto onde as letras estavam fora do lugar, né? E depois você tinha colocado o texto sem espaço em branco. E aí você diz que no segundo texto nós não estávamos lendo porque nós já conhecíamos o texto, né? Mas quando você inicia a leitura pela segunda vez, né, não seria uma tomada de consciência desse texto? Eu quero dizer assim, não estaria lendo porque eu estou revisitando esse texto? Aí seria só uma leitura? Bom, acho que é diferente, porque quando você pega a Bíblia e o Evangelho e que você revisita a parábola, se diz parábola ou parabola? Parábola do filho pródigo. Sim? Pródigo. Bom, então, você já conhece esse texto. Você talvez releio muitas vezes e você vai reler de novo. Se você, nessa releitura, tira ainda um sentido novo, tem uma leitura. Mas acho que tem uma diferença essencial, e que a releitura é pilotada pela primeira. Quer dizer que você já conhece o texto, então você não é uma descoberta, você não faz as mesmas operações cognitivas. Por isso que não chamo isso leitura, porque
é diferente, uma atividade diferente. Não quer dizer que é inútil, não quer dizer que você não vai descobrir sentido, mas essa segunda atividade é dirigida pela primeira que você fez. Porque geralmente a gente lê um texto por uma primeira vez, né, e você vai revisitar, parece que sempre tem um novo sentido que é descoberto, né, por isso que eu fiquei pensando sobre isso. Mas o que gostaria justamente de insistir sobre esse ponto. Quando quando digo texto desconhecido, estou excluindo o texto que foi proferido pelo professor ou por uma outra pessoa, que você vai tentar ler, vou dizer. Porque se o texto foi proferido, não tem sentido novo a ser descoberto. Então, muitas vezes, a prática da escola é isso. Se profere um texto, se distribui o texto e se pede às crianças de reler o texto. Então, não é uma atividade de descoberta, porque a descoberta foi feita pelos ouvidos. Então, dentro de uma descoberta do texto, quando vi, por exemplo, a Joyce ontem fazer uma descoberta com criança, ela deu a voz alta, ela proferiu o texto depois do trabalho de leitura das crianças. Senão você corta toda a possibilidade de construir o significado a partir dos olhos. Bom, primeiro agradecer ao Eli essa conversa maravilhosa, e a minha questão vai na sequência disso que você já começou a colocar. Bom, são duas questões. Essa questão da descoberta do texto, que por um lado a gente vê que as crianças gostam muito de ouvir o mesmo texto. Elas gostam da história, elas querem ouvir muitas vezes a mesma história. Mas ouvir uma história não é ler um texto. E muitas vezes na escola não é nem a transmissão vocal, é o reconto, que é diferente da transmissão vocal. Que eu tenho a impressão que já se perde também uma possível relação com o texto escrito, porque quem conta não profere um texto. Então essa é uma questão que eu gostaria que você comentasse. E isso que você disse agora a respeito da descoberta do texto, também eu fico pensando, por que a escola insiste tanto em que as crianças leiam o mesmo texto muitas vezes? E fico pensando se esse não é um dos fatores que acaba levando as crianças ao desinteresse, porque vai deixando cada vez mais de descobrir a escrita, para apenas identificar algo que é uma releitura. E uma releitura que muitas vezes é guiada de tal forma que não está voltada para a compreensão, mas está voltada para a identificação de uma letra inicial ou de uma determinada letra que se repete. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco essas relações do reconto, da transmissão vocal e da descoberta da escrita, que estão relacionadas como atividades de ensino da escrita pela descoberta do texto gráfico, que vão na contramão daquilo que a gente tem visto na escola. Bom, em relação entre o reconto e a proferição do texto, em primeiro, são duas atividades que utilizam uma língua sonora. A língua sonora antiga, quando não tinha escrita, tinha só oralidade.
a partir do momento do nascimento da escrita, e que cada texto escrito pode ser não só lido, mas proferido, ele invade a língua sonora. Então é importante justamente distinguir a atividade oral da proferição do texto. O reconto do contador de história não é escrita. É curioso, de uma certa forma, de ver que nas bibliotecas públicas é uma das principais atividades da biblioteca, enquanto a biblioteca deveria ser voltada à escrita, porque o contador, claro que ele tem laços com a escrita, porque muitas vezes ele aprende as histórias a partir da escrita, mas a atividade de contação de história não é uma atividade ligada à escrita, é uma atividade ligada à cultura oral. Tem contação de história na aldeia indígena, mesmo sem presença da escrita. Pelo primeiro ponto. O segundo ponto, acho que tem uma confusão na escola tradicional, justamente, entre a proferição do texto e a decodificação. Quer dizer que não tem proferição do texto, tem uma decodificação mais ou menos veloz. Então, primeiro, se deve transformar os sinais visuais em sinais sonoros, e como é uma tarefa complicada, uma segunda leve e importante, porque precisa, como se diz nos teóricos, precisa transformar automática essa transformação da decodificação. A decodificação é lenta, dura, custosa no plano cognitivo, e precisa saber fazer ela rapidamente, velozmente, para poder entender, ir ao significado. Então tem uma confusão, porque claro que a decodificação possibilita reconhecer, identificar uma palavra que você conhece, mas que nunca você leu. Bom, você conhece site, mas se você não vê escrito STE, você não pode escrever STE com site. Então, a identificação, a decodificação possibilita identificar uma palavra, mas a identificação da palavra não é um ato do leitor. O leitor não identifica as palavras, ele reconhece as palavras. A identificação é criar um laço entre a palavra que conheço e a sua forma visual. Mas isso, com essa decodificação, você pode ir ao significado quando funciona, pode ir ao significado. Mas o leitor não faz isso. O leitor traduz um signo visual em significado, como homem em japonês. O japonês não vai decodificar isso, não vai decifrar isso. Ele vai reconhecer o signo que ele memorizou. Então tem uma confusão entre essas duas atividades, e se fala de... Não tem essa distinção entre identificação da palavra. Por exemplo, na cerimônia do nome, o que acontece? É uma cerimônia de identificação do nome. Quer dizer que a criança vai perceber, através dessa cerimônia, onde ele recebe o crachá, ele vai perceber que o nome que ele domina com a boca corresponde a alguma coisa que está vista. Ele relaciona os dois, ele relaciona o visual não o signo sonoro, ele relaciona o signo. Porque o triângulo tem dois signos com duas materialidades distintas, formando uma palavra única, porque tem um significado único.
Então, esse tem um trabalho de identificação, e uma vez que esse trabalho de identificação é feito, precisa integrar essa forma gráfica, memorizar, mas integrar na mente, para poder, a partir do encontro dessa forma, desse visual, a partir dessa configuração escrita, ir diretamente ao significado. Quando você vê Ana Maria, você não precisa decodificar. Você vê seu nome, imediatamente você sabe que se fala de você. Então precisa distinguir essas duas atividades. Uma atividade de identificação, que não atinge o signo visual, que atinge o significado às vezes, mas não o signo visual. Em lugar de, precisaria, se você utilizar essa via longa pelo signo sonoro, você deveria aproveitar para ir ao signo visual e poder identificar esse signo visual para poder utilizar depois esse signo visual. Então, precisa distinguir esses dois momentos, o momento de identificação dentro e, por exemplo, dentro de um texto, a criança vai conhecer algumas palavras, reconhecer diretamente, e vai fazer um trabalho de identificação de uma palavra encontrada pela primeira vez na escrita, mas não na oralidade. Então, a tradição não distingue essas duas atividades, e ela dá para passar de uma leitura de codificação difícil, custosa, ela fala de automatismo. Como se, para fazer, é a via indireta, se fala, é a via direta. Mas se a via indireta, como vou dizer, aumentando a velocidade da via indireta, pudesse conquistar a via direta. Então, uma contradição, não é uma automatização, é um outro ato, um ato distinto. Não é para poder conquistar o signo visual, precisa fazer um trabalho de memorização. Quando ele responde que essas práticas estão ainda, eu fico pensando na sala de aula, tão distantes de tudo que você está falando, porque parece que é tudo uma coisa óbvia, mas ainda tem muita gente que vai ensinar a criança e entrega uma letrinha de cada vez, né? E ao entregar uma letra de cada vez, a gente não pode jamais fazer isso que você está falando, e muito menos criar na criança uma consciência gráfica, né? Então, acho que há uma costura aqui entre falas, né? A fala do João, a fala da Roberta de manhã, que falou da escrita, que de uma certa maneira não tem como falar do ler se não falar do escrever, porque vem dela, da escrita, né? E isso fica muito claro para mim, toda essa coesão que nós estamos tendo entre uma fala e outra. E digo isso, né? Estamos longe, talvez, de conseguir esse ensino nas salas de alfabetização, especialmente em relação a uma metodologia mais apropriada para a consciência gráfica e não para a consciência fônica. Sim, eu acho que é muito complicado abordar a escrita pela relação fonográfica. Eu mostrei, por exemplo, em mãe. Você apresenta mãe e você troca o E pelo O. E você obtém mão. Como explicar isso à criança? Na forma tradicional, como você pode explicar isso linguisticamente? Porque o que se faz para explicar em função do grafema, por exemplo, você é obrigado a dizer mas tem o grafema 8E. Vou trocar o grafema 8E pelo grafema 8O. E a partir daí, o grafema tem dois grafemas diferentes.
Mas a criança pode ver que o A não foi trocado. Por que trocar para, se tiver um problema no pneu da minha bicicleta, por que tirar as duas rodas para consertar uma? Então, por que considerar acho E e acho O para explicar a diferença entre mãe e mão? Porque estou me referindo à oralidade, mas o que estou vendo é que o O substitui o E. Outro exemplo, explicar a uma criança com 6 anos, idade de alfabetização, como se explica que a partir da palavra com, C-O-M, trocando O pelo E, o que vou obter? Sem. Como explicar isso? Porque, vou dizer da mesma maneira, o M faz e M faz um. Então, trocando um pelo outro, faz quem? Sim, mas quando se trata de o C tem um outro valor. Então, você leva a criança numa labirinto que ele não pode entender, que o professor não entende, e é tão simples de dizer com se escreve C-O-M, a língua portuguesa é assim. Quando troco O pelo E, vou obter sem. Por quê? Porque é a língua portuguesa. Porque três caracteres fazem com ou fazem sem. E como saber? Porque aprendi na escola. Mas, então é mais simples. Se escreve assim porque o signo é arbitrário. Não só o signo sonoro, mas o signo escrito. Professor, quando eu... Senão o pessoal de trás não escuta. Professor, quando eu... Para ensinar a palavra com, se eu dizer C-O-M, com, eu estou ensinando o signo gráfico, eu já estou indo por outro caminho que é o tradicional. Você nomeia os caracteres. Então, você pode nomear os caracteres. E a letra, porque você não vai dizer caractere à criança. Poderia dizer, mas podemos dizer mais simplesmente, utilizando uma língua aproximativa, uma língua comum, dizer a letra. Tem a letra C, tem a letra E, tem a letra M. E não, M é o nome da letra. Não é a função, nem a função sonora, nem a função visual, é o nome da letra. O nome do caractere. M, N, você poderia dizer duas pontes para o M, uma ponte para o N. Uma outra nomeação, mas você nomeia os caracteres. Então, se no processo de escrita de um texto, 2 crianças em dupla, uma tem a intenção de ensinar a outra a escrever a palavra filha. Uma delas diz, escreve F-I-L-H-A, filha. Ela ensinou o signo gráfico. Isso. Certo. Você nomeia a letra. Uma das dificuldades, por exemplo, a letra é nomeada, mas o grafema, o fonema não tem nome. Porque você fala do A, a letra A, mas você pode falar do grafema, do fonema A também. Então, A é uma letra, A é um fonema, A é a vocaliza que você faz cantando, são 4 palavras. A com preposição, A crase com preposição mais artigo, e A, o verbo A com HA, é complicadíssimo. Então, é melhor não nomear os fonemas, nomear as letras porque é útil, é só isso.